Desde a escalação. Deixa eu ler aqui, o Fred, você vai falar? Deixa eu, agora atualizou aqui a mensagem, eu não me perdi. Mas era alguém mandando assim, ó. A manchete era o seguinte: expectativa, ver futebol, realidade, coisa muito pobre. Alguma coisa do tipo, eu não consigo voltar aqui na manchete que alguém deu, mas eu peço desculpas, mas foi mais ou menos nesse teor. Ei, Fred, assim, o Ricardinho já deu para perceber que ele está de saco cheio. Há muito tempo. Ele não aguenta mais ver a seleção. E aí tem a questão do futebol, tem a questão, eu acho, né? E aí o Ricardinho depois pode até falar das coletivas que são chatas. Discurso, ninguém aguenta, cara, ninguém aguenta. Talvez a gente não consiga mais comprar. Luiz, tu é um cara que tu morou na Alemanha, né? Na Alemanha. Nós fizemos 2 jogos juntos da Alemanha, os 2 últimos, contra a Belarus 4-0 e contra a Estônia 3-0, certo? Isso. E aí, nós debatemos isso. O campeão do mundo não teve nenhum pudor em chegar depois da Copa do Mundo, Joachim Löw, pode romper com um monte de gente. De chegar e dizer assim, ó, o Hummels, o Miller e o Boateng, 3 caras indiscutíveis. Com idade para continuar na Com idade para continuar. 3 caras indiscutíveis. Chegou e disse assim, ó, esses 3 não vestem mais a camisa da seleção enquanto eu estiver aqui, ok? Ponto. O que ele está fazendo? Está renovando a seleção. E está deixando claro bem o seguinte, daqui a 2 ou 4 anos, talvez a gente esteja no nível de França e Inglaterra. Certo? Eu estou falando de um cara que é campeão do mundo. Estou falando que, olha o que ele fez. Foi uma bagunça no Mundial, caiu na primeira fase como campeão e mandou 3 caras que hoje, o Thomas Müller tem 29 anos, cara, estariam jogando hoje, certo? Ponto. É isso que eu quero dizer. Eu conheço o Tite desde 95 e eu repito, é um dos caras em início de carreira mais coerentes que eu vi, em início de carreira. Até 2001, quando ele muda o patamar, sendo campeão da Copa do Brasil, indiscutivelmente, pelo Grêmio, certo? Com esquema de jogo contra o Corinthians aqui dentro. Um banho de bola. Com um esquema inovador. De lá pra cá, ele é outra pessoa. Aí é que eu quero dizer. Muito tempo, não? 14 anos? Não, 17, 18 não, anos. Mas, cara, ele era contra todo o sistema da Confederação Brasileira de Futebol. Ele aceita tudo hoje. Ele aceita. E outra, ele não rompe com o negócio depois da Copa do Mundo. Ele perdeu 1 ano, sabe? Ele quis ganhar a Copa América para fortalecer o cargo. Ele não pensou. Aqui é assim que funciona. Mas, Ale, ele não perde a Copa América. Ele não pensou em apostar em novos jogadores no ciclo até a Copa América. Nada, Preto. A Copa América tu podia mesclar, tu podia trazer jogadores. Mas ele trouxe. Ele trouxe 10 caras novos. Ele manteve caras que não estarão no Mundial. Ele manteve caras que não estarão no Mundial. É uma questão. Essa é uma questão. O Thiago Silva vai estar no Mundial, na tua opinião? Eu acho que não. Pois é. Eu acho. O Miranda vai estar. Mas só que infelizmente. Até o Daniel Alves, bem discutido. Até porque a nossa cultura, você citou a Alemanha, na nossa cultura, o cara ganha para continuar no cargo. E ele foi no que era mais sólido. Trouxe renovação, trouxe 10 jogadores. Mas se ele perde a Copa América, você imagina como é que... Bom, ele não estaria mais. Aí não tem trabalho. E o pós-Copa América? Aí não tem trabalho. Ou ele deu a escalação agora com vários nomes diferentes. O Brasil hoje escalou com Alisson, Danilo Marquinhos. Cara, ele chegou agora. Eu vou... Os meus dedos aqui são as novidades, tá? Alisson, Danilo Marquinhos, Éder Militão e Renan Lodge, assim, novidades de mais minutos na seleção. Arthur, Fabinho, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Richarlison e Coutinho. Vocês consideram o Paquetá ainda uma novidade? Acho que não, né? Então, assim, outra coisa, você falou do Fabinho, né? O Fabinho não ter sido convocado para a Copa América foi uma vergonha, cara. Então, eu também acho. É uma vergonha. Mas assim, mas peraí, sabe o que acontece? É porque a gente fica nessa... Isso é muita expectativa pessoal de cada um. O cara tá lá fazendo o trabalho dele. O que é mais importante para ele naquele momento? É ganhar a Copa América ou é reformular toda a seleção? Não, ele quis manter o óleo. É a primeira pergunta que você tem que responder. Ele foi manter o emprego. É a primeira pergunta que a gente tem que responder. E quem tem que responder essa pergunta, na verdade, é o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF. Mas ele tem que saber o que ele quer do técnico dele. Eu posso fazer uma perguntinha sobre a Copa América que você falou? Como é que foram os 3 primeiros jogos do Brasil na Copa América? Você lembra? Não foram ruins. Não foram bons. 3-0 na Bolívia, um jogo nota 6, que a Bolívia não existe. 0-0 com a Venezuela sofrível. E aí o 5-0 do Peru, que foi a melhor atuação do Brasil. Aí pega um 0-0 com o Paraguai. E nesse meio tempo a Argentina não ia nem classificar. Nós passamos nos pênaltis com o Paraguai, não foi? 0-0 nos pênaltis com as caras. E a Argentina não ia classificar na primeira fase. Isso. Então eu tô falando, o Brasil, se falar... Com a Argentina precisou do VAR para ganhar e pegou o Peru depenado na final. Foi um jogo equilibrado. A Argentina não merecia ganhar mais a Copa América do que o Brasil. Mas Ale, eu concordo com você, mas nesse jogo tem um asterisco, como bem, se quiser como falar. Tem outros tantos. Não, mas Ale, com o VAR você não pode errar do jeito que errou, Ale. Mas isso é outra questão. Eu digo, não é outra não, que ali muda a história. Mas tô falando só de quem merecia mais a Copa América. Eu acho que ninguém merecia mais a Copa América como um todo
do que a seleção brasileira. Eu sei. Eu acho o seguinte, Eu acho que chegou a hora, certo? Eu, por exemplo, se eu fosse o presidente da CBF. Nunca vai ser, Xandão, porque você gosta de futebol. Não, mas tudo bem, viu, pô? Então a gente não precisa... Né, não tô fazendo... Eu tô te tu tá me ajudando. fazendo uma figura, eu sei. Isso. Por exemplo, pós-Copa do Mundo eu teria trocado depois da Copa. Isso. Continuou, certo? Depois da Copa América, com 0 de renovação, eu teria trocado. Sai com faixa no peito, um grande abraço Mas zero de e renovação. traz um estrangeiro. Não, Mas mas peraí, zero de você não viu renovação. renovação? E traz um Onde? estrangeiro. Não, peraí. Traz um estrangeiro. Mas que você Mas tá peraí, falando, peraí, velho? Zero de renovação. Zero de renovação. Peraí. Mas que seleção que não teve zero de renovação? Me Porque dá a renovação. o Brasil renovou. Me dá, então, O Brasil não Por exemplo, renovou o como a Arthur gente gostaria. é uma novidade em relação à Copa do Mundo. Por Cebolinha. exemplo, Cebolinha é uma novidade em relação à Copa do Mundo. Tudo bem que ele entrou no lugar do Neymar, que seria o titular fatalmente. Richarlison, Neres, vários outros nomes. A gente tem agora o Fabinho que está entrando. Então, assim, eu acho que talvez alguns esperassem uma coisa mais rápida, uma renovação mais veloz. Outros, Mas talvez, o Alê talvez entenda que seja nesse patamar Luiz, mesmo, paulatinamente. Eu também gosto de ver novos jogadores na seleção. Só que a gente está vendo aqui uma amostragem de dois caras importantes do jornalismo esportivo. Não seja irônico. Que mesmo Não ganhando precisa a de Copa ironia. América... Não foi irônico, Não foi. Não. Mesmo ganhando a Copa América, eles querem a cabeça do treinador. Você imagina se ele leva uma garotada e, por exemplo, o Neres, que eu sou um jogador que eu sou fã do Não Neres. jogou bem na seleção Eu até acho que agora, o Neres é melhor que o Cebolinha. Que o Neres faz isso que ele faz contra o Real Madrid, contra a Juventus. Na seleção não foi, você concorda? Não jogou. Poderia acontecer isso com outros jogadores Sim. e o Brasil cair na primeira fase. Eu pego um exemplo. O Firmino na seleção, o Tite ainda não conseguiu usar o Firmino da acho melhor que forma nunca vai possível. conseguir. Isso. E assim, e aí eu Há acho quanto que tempo, não é só o mestre? jogador. É isso que eu tô falando. É o técnico Aí ele também. faz Há essa 3 renovação. anos que está o Firmino. Não consegue jogar na seleção. O cara está 3 anos. Mas a culpa é de quem? Opa, o treinador não tem que fazer o jogador na Não, seleção eu também acho. Achei jogar mais. eu acho que não é uma, consegue. é uma não responsabilidade consegue. compartilhada Aí na minha do cabeça, jogador e você do faz técnico. uma renovação dessa. Se acontece, por exemplo, o que aconteceu com o bom Neres e a seleção cai, você imagina o que a gente não ia estar pedindo na cabeça do cara. Não. Então, assim, ele trouxe Eu 10 vou dar jogadores resposta novos, que é bastante, 10 novos, ganhou a competição, e aí eu acho que ele já começa um processo lento de renovação. E o que é renovação para mim? É você trocar caras que têm mais ou menos o mesmo potencial, só que aquele que tem um futuro mais Mas não promissor. tem isso. Por exemplo, você pega. É difícil, porque. Você não vai renovar para piorar Você o seu falou do time. Thiago Silva, né? Alguém falou do Thiago Silva? É. O Fred falou do Thiago Silva. Aí você olha para as opções na zaga. O Militão não joga no Real Madrid. Aí hoje ele foi titular. E aí, qual seria o outro cara para você botar na Por zaga que na nunca idade? se levou o Gustavo Henrique? O Gustavo Henrique Aí é dos que tá. Santos? Por que nunca se levou o Gustavo Henrique? não serve. Não joga bola o Não, Gustavo Henrique. não. O Rodrigo não. Caio serve, o Gustavo Rodrigo- Henrique não serve. Mas isso? olha, São do mesmo nível, meu garoto. o Thiago Então- Silva? Não, Thiago Silva, calma aí. quero Não, não, não. testar porque o eu tô- Gustavo Henrique. Não, tudo bem. Testar é uma Tu coisa, tem mas que eu tô testar dizendo os assim. caras, velho. Na questão da eu acho renovação, que você tem. testar o Gustavo Henrique é legal, Sim, mas tem ele, que testar. ele não ir não é um absurdo, É, eu pessoal. Não, também não acho que é absurdo, mas nesse Nós momento estamos dá pra você falando como se fazer. esse cara que a gente vai levar vai mudar a seleção. Deixa eu só Ele não vai. fazer um ponto, O Silvio Gustavo Henrique não é melhor que o Felipe, que joga no Atlético de Madrid. Podia ser, o Felipe já foi, inclusive. Mas já é mais Não, velho, o Felipe só já é o mais seguinte, velho. Então, mas tô Ale- falando... Se você só levar em consideração a idade, nós já não estamos aqui. É. Então já estamos Nós, eu mortos. falei por você. Não. Só um Então, pouquinho, não, peraí. viu? Ele falou, citou aqui. Mas por essa tese aí do Alê, Thiago Silva é titular na Copa, Daniel Daniel Alves Alves também. também. E o Marcelo Não, eu também. quero só ir para a Copa primeiro, Ó. porque se você perde 3 jogos na Copa, acontece o que está acontecendo aqui prematuramente. O treinador já vai embora. Entra o Renato Gaúcho, que fez um ano fraco, que fez um ano fraquíssimo. Era o momento E do que, estrangeiro. e que não tem currículo, experiência e Não, conhecimento, mas currículo se talvez tem. tenha. Não, o Do Tite Tite, não. Tá bom, mas Só tem. o seguinte. Pra assumir seleção, ele o tem Ale currículo. falou aí, eu só queria dizer o seguinte. Eu não estou pedindo a cabeça do Tite agora nem na Copa América. Eu teria trocado no final da Copa do Mundo. Primeiro ponto. 2. Primeiro ponto. Quando perdeu para a Bélgica, eu disse aqui, a gente tinha o mais 90. Na época eu falei, chega, já deu para Adenor Bach. Primeiro ponto. E segundo ponto, e falou o seu Ale Oliveira, que eu discordo dele. E queria até fazer uma pergunta a ele. Ale, você tem prazer em ver a seleção jogar hoje? Não, não tenho. Mas eu acho que tá isso eu acho que tem vários bom. motivos que levam a gente a hoje não estar sentindo esse prazer O- com a seleção. é. Eu só acho que o Tite é o menor dos problemas. Então, mas qual Você foi o- duvida do conhecimento de futebol do Tite? Não, mas para mim na Quem seleção conhece eu não mais consigo- futebol, o Tite ou o Renato Gaúcho? pra Nesse, você? pode, Ale, pode Olha, até ser o Tite, então é isso que eu tô mas eu já falando. vi, eu quero ver o Renato lá. Mas assim, essa pergunta não dá para ser respondida um ou outro, porque assim, você tem vários tipos de experiência no futebol. Experiência que o Renato acumulou também enquanto jogador, o Tite não acumulou. E isso não adianta ele treinar 200 anos no time, que ele não vai viver as mesmas coisas que o Renato viveu, assim como o Renato não viveu as mesmas coisas que o Tite viveu.